Deixa eu botar aqui minha. Ah, agora vem. Agora tá muito alto, né? Agora tá bem muito. Peraí. Agora. Tá bom? Espero que você tenha a voz não dê sono. Agora, peraí. Pessoal analógica fica com problema. Deixa eu botar esse negócio aqui antes que ele vá parar aí com vocês. Me ajuda aí. Foi? Então vamos lá. Bom, sou Andréia, sou lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá em Tamoios, né, Cabo Frio. E eu vim hoje compartilhar com vocês um estudo que a gente preparou e a gente vem estudando ao longo da nossa vida. E o tema é o Consolador Prometido por Jesus. Mas eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que normalmente as pessoas fazem, porque eu senti a necessidade de compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Para vocês, quais são os grandes marcos da história da humanidade? Eu preciso de pelo menos 5 pessoas para me ajudar a falar sem timidez. Vamos lá. Vida de Jesus. Descoberta do antibiótico. O que mais? A morte de Jesus. Primeira e Segunda Guerra. Primeira e Segunda Guerra. Desenvolvimento da escrita. Fogo. O ar-condicionado. O ar-condicionado. Excelente. As concepções, elas variam, né? Mas eu gostaria de recorrer à literatura espírita para a gente pensar sobre isso. E na literatura espírita nós temos vários livros, mas eu vou me concentrar hoje no livro A Caminho da Luz, de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz, os dois psicografados por Chico Xavier, na trilogia Transição Planetária e no livro Depois da Morte de Leon Denis. Ok? Então vamos lá. Quais são os 5 marcos da humanidade? O primeiro grande marco é justamente quando os espíritos angélicos e perfeitos se reuniram para que fosse realizado o quê? O surgimento e a formação do planeta Terra. Esse é o primeiro grande marco da humanidade, porque ali começou a ser formado aquela matéria que seria o quê? A escola das almas para desenvolvimento intelectual e moral. E aí tem esse livrinho aqui, esse aqui já está bem antigo, A Caminho da Luz, em que ele descreve toda a história nossa da humanidade, do ponto de vista espiritual. E no capítulo 1, que é Gênese Planetária, eu vou ler para vocês isso aqui, ó. A primeira, ou seja, a reunião desses seres angélicos, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em que eles são no planeta. Aqui foi dado o primeiro passo, esse é o primeiro grande marco da história da humanidade. E aí, quando que é o segundo grande marco da história da humanidade? 3,5 bilhões de anos atrás. A gente consegue imaginar essa quantidade toda de tempo? 3,5 bilhões de anos atrás, o que aconteceu? A gente estudou em biologia o surgimento da expressão da vida orgânica. Se lembra que um dia na nossa vida a gente estudou sobre a ameba? Então, começou a surgir as primeiras estruturas
celulares. E até esse momento, o planeta Terra é um planeta transitório. Se você quer saber o que é um planeta transitório, hashtag fica a dica, Livro dos Espíritos. Se a gente fosse evangélico, a gente falava assim, abre a sua Bíblia, não é? Então a gente tinha que andar no Livro dos Espíritos evangélico, agora eu falo assim, abre seu Livro dos Espíritos na pergunta 234, 236, e você vai entender o que são mundos transitórios. Então nesse momento é o segundo marco, por quê? Porque a gente vai deixar de ser um mundo transitório e vai passar a ser o primeiro mundo da escala que a gente aprende, um mundo primitivo. E aí os milênios, né? Porque aí o tempo corre em milênios. Os milênios vão se passando e surgem o quê? Os primeiros seres vivos, que são lá, né? O sapinho, que se chama bratáquio, né? Não sabia que era bratáquio, fui estudando há algum tempo atrás, falei, cara, o que é isso? É um sapinho, um tipo de sapinho. Né? Os répteis, não foi? E aí, o que vai acontecer? 50 milhões de anos, já saíram do bilhão e estão indo para o milhão. Os grandes répteis desaparecem, e quem é que se multiplica no planeta? Tá vendo como é que espírita tem que estudar? Biologia. Quem surge no planeta? Porque aí a gente está saindo do período terciário da era mesozoica. A gente adorava isso, para não dizer o contrário, que a gente tinha que decorar, porque a gente não sabia para que servia isso. Hoje vocês se vocês se lembram desse período. Aí o que vai acontecer quando os grandes répteis desaparecem? Os mamíferos vão o quê? Povoar a Terra. E a partir daí, o instinto, que agora se a gente tivesse o Livro dos Espíritos também, a gente falava, seu Livro dos Espíritos, lá no Instinto e Inteligência, nas perguntas que eu esqueci. Mas o que ia acontecer? O instinto, ele já estava totalmente assim, apurado. E aí, a gente sempre ouve uma coisa muito legal, que está nesse livro aqui, ó, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que vê se vocês, pessoal que vem pela primeira vez, quem é uma pessoa que vem pela primeira vez? Só para eu ouvir. Vocês já são espíritas ou é a primeira vez? Já são? Primeira vez? Seja bem-vinda. Mas isso aqui é uma coisa que a gente ouve muito e tem muita dificuldade de compreender. Olha o que está acontecendo nesse espaço-tempo. Porquanto, ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida da consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda atividade nervosa em vida psíquica. Ou seja, deixa eu só mostrar a capa aqui que eu só mostrei. Esse aqui também é a capa antiga, da Evolução em Dois Mundos. Isso aqui tudo tem aí na livraria. Eu acho, se não tiver, fala com o pessoal aí que eles providenciam. Então, o que está acontecendo aqui? Essas bases todas estão sendo o quê? Realizadas para que a gente entre no terceiro marco da história. E o que é interessante nisso aqui, eu super recomendo, quem não leu A Caminho da Luz ler, é fantástico, porque ele conta todo o laboratório que acontece no nosso planeta para que a gente chegasse aonde a gente está hoje. E é muito legal, porque nós somos todos criações, é tudo criação de Deus e regido pelas leis da natureza que não mudam. São as mesmas leis. Então, que é aquelas coisas que a gente estudou lá do nitrogênio, do carbono, tudo que a gente precisava já estava aqui. E nesse momento isso tudo já estava sendo realizado. Mas então a gente já passou pelo instinto, né? O instinto já estava totalmente instaurado, estava tudo certinho. O que vai acontecer? O terceiro momento
marcante da história da humanidade, que é justamente o surgimento de quem? Adão e Eva? Olha só, vocês vão entender agora por que tem Adão e Eva na Bíblia daqui a pouco. O surgimento do homem, né? O princípio inteligente, porque se vai ter inteligência, tem que ter um princípio, né? Um princípio inteligente. Então os espíritos vão reencarnar no planeta Terra, ou vão encarnar em suas primeiras encarnações. Mas de uma forma geral, o que vai acontecer? Vão vir ondas de espíritos reencarnar no planeta Terra, espíritos que vieram de onde? De todos os lugares. Porque abre seu livro dos Espíritos na pergunta 174, que lá vai dizer que a gente encarna em mundos diferentes, porque a nossa casa é o universo. Olha que grandioso isso. Nós estamos no planeta Terra, mas pode ser que nós ainda sejamos os exilados dessa época. Porque se você acha que você tem poucos anos, só nesta vida, você está com essa idade. Mas nós somos, na maioria, grande maioria, espíritos milenares. Ou nós somos terráqueos, ou nós somos extraterrestres, que estamos aqui por força da nossa teimosia em não querer avançar. E aí o que acontece? Esses espíritos, eles começam a reencarnar da Terra, porque no planeta que eles estavam, eles não podiam mais ficar. Qualquer semelhança com a etapa atual não é mera coincidência, porque isso se repete, é uma lei natural. E aí o que vai acontecer? Esses espíritos que vieram para cá eram espíritos que altamente endurecidos moralmente, mas com intelecto muito evoluído. Então, para a gente ter ideia, a gente hoje vive sem celular, sem ar-condicionado não, né? Eu já entendi que não vive sem ar-condicionado. Então, imagina você ter que ir para um mundo primitivo, que nem existe eletricidade. Só dá aquelas folhas grandes que dá para se abanar. Não dá, não tem de jeito nenhum. Então imagina. Então esses espíritos vieram em expiação porque eles não podiam ficar lá, mas Deus é misericordioso. Então dá a oportunidade para eles de nos ajudar também. Ajudar o planeta Terra. E aí o que acontece? Eles vêm em várias ondas. Então são dois grupos. Você tem um grupo desse pessoal endurecido, com graves problemas morais, que podem ainda ser um de nós, e você tem aqueles que vêm para cuidar dos seus amores, para que eles vençam o orgulho e o egoísmo. E a gente consegue ter uma visão disso nos romances mediúnicos de Chico, há 2000 anos, Renúncia, que você tem as Lívias, que vêm para ajudar os Públios. Vocês têm as Alcinas que vêm para ajudar os polos. Esses romances também tem na livraria. Espírita tem que ler. Se vocês não forem analógicos como eu, baixa em PDF lá e lê no tablet, no celular, onde vocês acharem melhor, no computador. Mas a gente tem que ler. E tem um livro que foi um dos primeiros livros que eu li na minha adolescência, que é o Exilados de Capela, que conta alguma coisa também, tá? Então esses espíritos, por misericórdia, eles reencarnaram aqui, Jesus vai aceitar, né, eles de braços e amor aberto, eles reencarnam aqui com 5 objetivos: desenvolver a ciência, desenvolver a filosofia, desenvolver a religião, desenvolver a arte. Então esses 4 objetivos estão ligados à sabedoria, porque eles eram intelectualmente adiantados. E também para ajudar nas mutações genéticas. Isso fica muito claro aqui no livro A Caminho da Luz, porque o planeta se transforma num grande laboratório. E aí o que a gente tem? Quem são esses 4 grupos? Os Árias. É o meu? Que vergonha, gente.
Ah, não, gente, eu já sei o que é. Sabe o que é? Eu esqueci de tirar o alarme do culto no ar. Que a gente lá em casa faz culto todo dia, porque o negócio é frenético. Fazer culto todo dia. Então, 8 horas, 5 ele toca. Desculpa, gente. Então, o que acontece? Eles reencarnam em 5 grandes grupos. Os árias, que são os brancos indo-europeus, os descendentes latinos, eslavos, germânicos, a civilização do Egito, as castas indianas e o povo de Israel. E eles vão reencarnando em ondas. Percebe como é que o tempo é uma coisa muito relativa? Que essa nossa encarnação aqui, que é a melhor encarnação nossa, é um pontinho perto de toda a nossa caminhada. E aí o que acontece? Esse grupo agora vem, ó, eles se achavam quem? Expulsos do paraíso perdido. Quem já ouviu isso? Quem é católico já ouviu. Quem já foi católico? Paraíso perdido. O pessoal foi expulso do paraíso perdido. Adão e Eva lá foram expulsos do paraíso perdido. Porque eles foram exilados para cá. Entenderam que é tudo simbólico? Que a gente não pode pegar o pé da letra? Que tudo tem um porquê? E aí o que aconteceu com esse povo? Jesus recebeu e disse para eles: olha, de tempos em tempos eu vou mandar embaixadores para vocês se lembrarem que vocês precisam se desenvolver moralmente. Vou passar um esparador na memória de vocês. E a primeira grande coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Então, o que a gente tem no planeta Terra? A gente tem espíritos que estão saindo da animalidade, primeira encarnação, que foram criados, vieram para o mundo primitivo, e você tem esses espíritos que foram aí, não puderam mais ficar em seus mundos, porque os mundos evoluem, e vieram para o planeta Terra. Então você tem a galera do jardim da infância e a galera que já fez pós-graduação. Dá para compatibilizar o conhecimento? Não dá. Percebe? Então guarda isso daí. E aí o que a gente tem? A gente tem os Vedas, que foi uma tradição oral, que só em 1300 a.C. é que foram escritos 4 livros. E o que os Vedas trazem para a gente? Reencarnação, imortalidade, transmigração dos mundos, já estava tudo lá. E se a gente for lembrar também, 5.200 anos de Cristo, quem veio? Krishna reencarnou. E aí eu tenho uma parte aqui que o Bhagavad Gita, aquilo ali é um cântico da imortalidade. Isso aqui 5.500 antes de Cristo. Olha só. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos esses reis, nem no futuro algum de nós deixará de existir. Mortalidade da alma. Adiante ele fala: saiba que aquilo que penetra todo o corpo é indestrutível. Ele está falando de quem? Da alma, do espírito. Então, isso já estava para aquele povo lá. E a gente tem que lembrar o seguinte: essa ideia, então, primeiro ponto, não foi a doutrina espírita que implantou no planeta Terra. Já estava lá com esses seres, que a gente até pode ter uma ideia também de quem eram esses seres, porque se a gente se lembra de história, a gente estudou em algum momento da nossa vida, ouviu falar de quem? Dos iniciados, das doutrinas secretas. E Leon Denis, nesse livro, ele fala muito, ele tem uma introdução toda falando disso, justamente de todos esses povos, ele vem falando, né? E aí a gente às vezes fica assim: mas está vendo, o pessoal guardou o conhecimento para ele. Mas por que o pessoal guardou o conhecimento? Porque olha só, você tem pessoal do jardim de infância que acha que eu entendo o trovão, eu vou adorar o trovão.
Eu sei o que é o sol, eu vou adorar o sol. Eu consigo entender por que acontecem alguns fenômenos na natureza? Não. Então a parte religiosa deles é completamente diferente desse pessoal aqui que já tinha uma noção de um ser supremo. No Egito não tinha parada do sol, do rei sol? Não tinha? Mun-Ra? Mun-Ra para mim é o cara do Thundercats. Não, Amon-Ra. Amon-Ra. Amon-Ra, tá. O Amon-Ra não tinha lá? Então, é claro que então não era para alcançar todo mundo. E aí eu vou trazer vocês para a seguinte reflexão. Uma mensagem para ser universal, para atingir todas as pessoas, não dá para ser profunda, senão alguém fica de fora. Ela precisa ser universal. E aí o tempo foi passando e o que acontece com a civilização? O que a gente fez? Guerreou, dominou, escravizou. Porque o pessoal reencarnou, mas a galera ainda queria o quê? Orgulho, egoísmo e poder. E então, o que acontece? Vem quem? Primeira revelação para a gente. Moisés. E Moisés veio basicamente trazer o quê? A ideia de quê? De quê, gente? De Deus único. Ele veio para dizer assim, galera, não é cada um tem seu Deus. Porque quando cada um tem seu Deus, eu sou diferente de você. Porque o meu Deus é assim, o seu Deus é assado, cada um no seu quadrado, né? Mas quando a gente tem a ideia de um Deus único, nós somos iguais. Porque só tem um Deus. Não tem o meu, o seu, é o nosso Deus. E ao longo desse tempo, outros embaixadores foram sendo enviados por Jesus. Ó, Buda, não teve? Teve o Hermes Trismegisto na China, que a gente com alquimia e magia, né? Que isso para aquela época era sobrenatural. A gente teve Confúcio, não foi? A gente teve Furri na China, Zoroastra na Pérsia. Então, de tempos em tempos, Jesus cumpriu o que ele falou para aquele povo. Ó, vou mandar embaixador para você. E esses povos, à medida que eles foram se regenerando, eles foram voltando e essas civilizações acabaram, não foi? As civilizações acabaram. Os incas acabaram, os egípcios acabaram, eles foram retornando para os seus locais de origem. E então, o que vai acontecer? Quarto marco da história da humanidade. O que é o quarto marco? Essa é fácil. Jesus. Agora ficou fácil. Jesus, certo? E Jesus, ele vem e transforma a história da humanidade com 3 palavras. Quando ele diz Abba, que é Deus em hebraico, e ele diz o quê? Deus em hebraico não, que é Pai em hebraico, ele nos coloca todos filhos de um Pai, e não de um Deus que é punitivo. E quando ele diz que Deus é Pai, ele nos verticaliza com o alto e nos horizontaliza, porque nos coloca todos como irmãos. Essa foi a grande transformação geral da humanidade. Porque, resumidamente, o que Jesus, assim, qual o princípio de Jesus? Deus é Pai, imortalidade e o amor é a regra da vida. No geral é isso. E ele vem trazer isso. E por que o povo hebreu? Porque o povo não soube fazer fofoca. Ele guardou o Deus único para ele e não fez fofoca no mundo. Então Jesus precisava vir no meio daquele povo, onde ele ia parar para o semeador, jogar a semente e ela ia conseguir frutificar para todo o planeta. E foi isso que aconteceu.
E aí o que acontece? Aí ele disse assim, ó, eu nem li depois da morte para vocês, ele diz assim em João 14,16, eu vou ler. Se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Paracleto. O que é Paracleto? Consolador, confortador, alguém que vai te esclarecer, a fim de que esteja convosco para sempre. Ele não disse, ele ia mandar alguma coisa para confortar, ele não disse que era uma religião. Hashtag fica a dica, tá? E aí o que acontece depois de Jesus? Vamos rodar um filme bem rápido da história. O que a gente fez? A gente matou, a gente queimou, a gente perseguiu, a gente dominou em nome do Cristo. E aí o que acontece? Você vai acreditar no Cristo que mata, domina, manda esfolar, queimar? Não. Então a Europa, o que acontece com a Europa? A Europa, ela perde esse encanto tudo pelo cristianismo. E aí o que acontece? Ela questiona o cristianismo no século XVIII. O que aconteceu? Estou andando muito rápido com a história. No século XVIII nós tivemos o que em 1789? Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa tem os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade politicamente. Mas olha só, se a gente for, né, isso é muito bonito, a gente aprende na escola. Mas se a gente for estudar o que aconteceu na França, na Revolução Francesa, não se acreditava mais na fé. As igrejas foram fechadas, queimadas. Os sacerdotes foram mortos, perseguidos. A religião acabou. Foi isso que aconteceu. Então a gente deu uma desvirtuada aí, né? E nesse intervalo a gente vai ter aí as revoluções científicas, industriais, toda aquela revolução científica, artística que a gente também estudou. Mas, ainda no século XIX, os cientistas acharam que a religião era um mal. Não precisamos da religião, porque olha só o que a religião fez com o mundo. Depois que Cristo, né, veio e a igreja deu uma desvirtuada assim nas suas convicções, até que vieram vários espíritos missionários que a gente tem na escola, na história, para resgatar muitas coisas, né? As reformas. E hoje, graças a Deus, a gente vive um outro universo dentro da Igreja Católica muito positivo, com os movimentos carismáticos, enfim. Mas, no século XIX, o cientista, a gente não precisa de religião, o homem não precisa porque a religião faz mal. Então o homem perde a conexão e o sentido da vida a partir do momento que o religare, a gente está dizendo que não pode. E aí, o que acontece? O que acontece? Onde tinha que surgir as evidências e os fenômenos? No meio científico. Porque se não surgisse lá, não ia dar certo. Porque havia descrença total. E nesse livro aqui, Depois da Morte, de Leon Denis, olha o que ele fala. No momento mesmo em que o materialismo atingia o seu apogeu e por toda parte espalhava a ideia do nada, era assim que estava o século XIX. Surge uma crença nova apoiada em fatos, porque o cientista precisa de fatos e dados. Kardec usou o método científico lá para poder codificar. Foi lá que apareceu o pessoal que era estudava magnetismo, eletricidade, foi lá que começou a aparecer os caras, opa, que essa mesa está girando aqui, em vários lugares do mundo. Afinal, o conhecimento das leis eternas de progresso e de justiça
um florescimento de ideias que se acreditavam mortas. A gente viu que durante todas as histórias vieram os embaixadores, né? O conhecimento sempre estava aí. Mas que dormitavam apenas, produz-se e anuncia uma renovação intelectual e moral. E aí a gente tem a nova revelação, que é a doutrina espírita, o Consolador Prometido. E a doutrina espírita, ela vem para transformar e nos dar um sentido para a nossa vida. E aí o que vai acontecer? A doutrina espírita traz de volta as três principais afirmações de Cristo. Deus é Pai, imortalidade da alma e o amor é a regra da vida. É isso que a gente tem na doutrina espírita. Esse é o Consolador Prometido. E aí o que acontece? Qual é o conteúdo da doutrina espírita? Imortalidade, reencarnação, Deus, vida no mundo espiritual. E agora eu vou fazer rapidamente um resumo para vocês da doutrina espírita. Esse livro está à venda na livraria. É o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro codificado por Kardec, inicialmente com 500 perguntas, depois na revisão, quando os espíritos disseram, agora pode soltar o restante, porque eles estão com maturidade para entender, 1019 perguntas. E aqui tem o primeiro resumo da doutrina espírita. No livro, tem uma página de frente que diz assim, ó, filosofia espiritualista. Princípios da doutrina espírita. Imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com concurso de diversos médios recebidos e coordenados. Fiz questão de ler, porque isso aqui é a primeira página do Livro dos Espíritos. Aqui está começando a dizer o que é a doutrina espírita. Nem abri o restante do livro. Tem esse aqui. Aí depois veio qual? Não, veio o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Não me perguntem o ano, porque até hoje eu não consigo gravar isso. Livro dos Médiuns. Primeira página. Guia dos Médiuns Evocadores. Então, quem é médium? Quem é médium ostensivo tem que ler e reler Livro dos Médiuns. Tem que estudar. Olha o que é o Livro dos Médiuns. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de um Livro dos Espíritos. Então, primeiro eu estudo lá, depois eu venho para esse aqui, porque esse aqui ensina, é a doutrina espírita ensinando através dos espíritos. Também esse aqui é da livraria, está disponível lá para venda, tá? E aí vem quem? Quem? O Evangelho. E aí o Evangelho, olha só. O Evangelho, ó. O Evangelho. Primeira página só que tem um resumo da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Isso aqui é o que a gente chama de código de conduta da empresa que a gente trabalha. Código de ética, isso aqui. E esse aqui é difícil seguir, não é fácil, né? Não é fácil. Eu já falei aqui, a gente não peca mais em paz depois que a gente se torna espírita. Eu sinto muito dizer isso para você, primeira vez que você vem aqui, mas não tem jeito, tá? Por quê? E aqui não estão todas as parábolas que estão lá no Novo Testamento, tá? Não estão. Aí depois vem quem? O céu e o inferno.
Esse eu li outro dia porque eu falei assim, eu já cheguei na metade da minha vida, eu vou ler de novo, para me preparar, né? Para começar a ver como é que é o desprendimento. O meu problema não é a morte em si, é o desprendimento. É isso que me apavora, que eu consegui me desprender do corpo pacientemente, né? Eu já falei com algumas pessoas lá do Centro Espírita, já falei com meu pai que desencarnou há pouco tempo, falei, ó, me ajuda nesse momento, por favor. Então, céu e inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, seguidos de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante, naquele momentozinho lá, por isso que eu fui ver, e depois da morte. Aí eu li de novo para dar uma... Pô, tem que se concentrar no desprendimento. Então, doutrina espírita também. E a gente tem, então, meu queridinho, a Gênese, né? E a Gênese, ele tem o quê? Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, é o grande resumo, assim, é resultado do ensino coletivo e concórdia dos espíritos. A ciência é convidada a construir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Isso aqui é a doutrina espírita. Eu só li a primeira página dos livros. Frontispício, né? Frontispício, que a gente chama? Frontispício. Só. Nem entrei, né? E o livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. E essas 4 partes, elas são desenvolvidas nos outros 4 livros do Pentateuco. O que a gente tem que se atentar? Que é a pergunta que a gente precisa se fazer. O que estamos fazendo com esse conhecimento? Porque é muito legal a gente vir para cá, assistir a palestra, beleza, ler, acompanhar, estudo, mas o que eu estou fazendo? A partir do momento que eu sei que o mundo foi gerado para que eu tenha o meu desenvolvimento moral e intelectual, que Jesus veio, trouxe ensinamento, quando a gente atingiu a maturidade, veio a nova revelação, esclareceu, trouxe um monte de coisa para a gente, e aí? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer e precisa responder. E eu queria fazer um adendo, porque eu sempre ouvia, você veio para o Espiritismo agora. Vai ler o Nosso Lar. Há muito tempo atrás, pelo menos era assim. E a Revista Espírita, a primeira Revista Espírita de 1858, ela ressalta que o quê? A gente, que está lá, na verdade está no Livro dos Médiuns, na parte 3ª, que a gente primeiro... É bom ler o quê? O que é o Espiritismo. Chegou agora, lê o que é o Espiritismo. Leia o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Médiuns e, se possível, começa a ler e entender a revista Espírita, que é uma coleção, que eram os periódicos que eu acho que foram... Não me lembro quanto tempo foi que eu esqueci mesmo. Mas que são os periódicos mensais que Allan Kardec escrevia. Então são volumes por ano. Só, gente, que a gente tem que ler, a gente tem que ver menos Instagram e ver mais livros. Pode ser no celular, mas é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo com o nosso tempo e o que eu estou fazendo com todos esses ensinamentos. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Como eu falei da última vez que eu estive aqui, não dá para dizer que eu não sabia. Porque a gente sabe. Porque tudo isso que eu li aqui do livro, a gente já sabe. E aí, para fechar, eu queria assim que vocês concentrassem muito
Esse livro aqui, Opinião Espírita, de Francisco Xavier e Valdo Vieira, pelo Emmanuel e André Luiz, tem várias páginas. E para você que trouxe o seu filho para a evangelização, no final da página, pergunta se o seu filho, guarda as 2 frases finais, pergunta para o seu filho se ele conhece essa frase. O mestre e o apóstolo. Luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida o amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras. Anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a chave, Kardec a porta. Não, Jesus a porta, Kardec a chave. Pergunta seu filho da musiquinha. Boa noite, gente. Muito obrigada.